Vai começar. O podcast do Brasil Times. Boa tarde, gente linda, gente bonita, você menino, você menina, que parou agora na sua tarde de sábado para nos ouvir e para nos assistir, porque estamos sendo, né, nós estamos no Facebook, no Instagram, e é muita bênção. Hoje esse programa vai ser uma maravilha, estamos aqui na Brazilian Times, estação de rádio em Somerville, Boston, Massachusetts, né, com o programa Jajazinha do Amor. Gente, toda vez eu tenho que explicar por que do Jajazinha do Amor, pastor Alexandre. Jajazinha do Amor, eu vou explicar pra vocês. Porque primeiro que eu sou um amorzinho de pessoa, né, gente? Sou ou não sou? Se falar que eu não sou, apanho. Vocês vão apanhar. Mas, graças a Deus, que nós somos pessoas que temos temor do Senhor, amamos o próximo e é isso que importa. Então, vamos começar mais um programa Jajazinha do Amor. Porque nós, graças a Deus, como eu ia falar, me perguntam sempre, por que Jajazinha do Amor? Aí eles ficam achando, gente, que é por causa de amor de namorado. Calma, eu tenho lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, Jajazinha do Amor Ágape. Por quê? Porque o amor ágape é o amor de Deus, um amor ajudador, um amor que ama todos com igualdade, né? Eu sei que tem pessoas que não gostam de mim porque nem me conhecem, mas faz parte, porque aqui até os haters são bem-vindos, ok? Fique tranquilo, porque nesse programa de rádio nós sempre gostamos de falar de coisas interessantes, coisas que muita gente tem medo de falar. E o assunto de hoje né, é demônio ou é caráter? Você aí que tá me assistindo, você que tá me ouvindo, você acha que esse tipo de problema que você está enfrentando, até para você mesmo, para nós sabemos quem nós somos, não é verdade? Nós mesmos conhecemos o nosso caráter. Quem você é? Porque às vezes as pessoas gostam de ficar apontando o dedo, mas se você olhar para o espelho da sua casa, eu tenho certeza que você vai olhar e vai falar assim, eu sou isso, eu sou aquilo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem é você? Você é do bem, você é do mal, você é quem? Porque eu sei quem eu sou, né? E hoje o assunto é ação demoníaca ou é o caráter? Com quem você está lidando? Com uma pessoa mau caráter mesmo? Ou você está lidando com uma pessoa perturbada por coisas sombrias? O que será? Então, esse assunto de hoje é isso. E eu te agradeço muito pela sua audiência. Vocês que estão no Brasil, vocês que estão aqui. Claro, minha família. Um beijo para os meus primos todos, que eu amo vocês lá do grupo da família. Meus amigos lá do grupo, do WhatsApp, todo mundo. Vocês são muito bem-vindos aqui nesse programa de rádio, porque hoje as turbinas vão esquentar e o negócio vai decolar, porque benção, maravilha. Olha, quem estiver me assistindo no Instagram, pode mandar pergunta. Beijo, prima Ilma. Prima Ilma, você é um amor. Você mandou lá o link da rádio. Gente, Rádio Brazilian Times é uma rádio muito interessante. Aqui o Brazilian Times é um jornal muito antigo na Grande Boston. É muita informação, você que gosta de ficar informado por dentro de todo o assunto, pois é, Brazilian Times pra você! E claro, sábado à tarde, Jajazinha do Amor, porque nós somos um amorzinho de pessoa! Manda um beijo pra todo mundo, pros meus primos, pra minha família, pro meu pai, pra minha mãe. Amanhã é dia das mães, daqui a pouco nós vamos mandar um beijinho pras mamães, tá? E beijo pra todo mundo que disse que ia ouvir o programa de rádio, que ia assistir o Jajazinha do Amor das tardes de sábado, né? Falhei, fiquei uns 2 fins de semana sem fazer, mas agora eu não vou parar não, sabe por quê? Porque tem muita novidade, gente, tem até patrocinadores aí que vão semana que vem já começar, vou falar. E por falar em patrocínio, me procure, sabe por quê? Porque aqui a gente vai colocar esse negócio seu pra andar. Vai andar, vai funcionar mesmo. Porque todo mundo assiste Jajazinha do Amor, é ou não é? É.
Ai, gente, eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Minha prima Ilma e meu primo Alexandre. Olívia, tá de longe, mas eu tô te vendo. Beijo, Olívia é uma menina que trabalha comigo. Ela é minha parceira, minha companheira, minha ajudante, minha amiga, minha confidente. Nós somos amigas, graças a Deus. Se a Nath tiver aí, beijo, Nath, pra você. Também essas meninas são maravilhosas. Elas me ajudam, a gente conversa sobre tudo que vocês podem imaginar e o que vocês podem não imaginar. Porque esse assunto não pode sair na rádio. Brincadeira. Mas eu amo vocês todos. Obrigado pelo carinho. Vocês que estão aí nos assistindo, vocês que estão nos ouvindo. E é um prazer muito grande ter vocês por aqui, viu? E continue, porque hoje o assunto vai ser maravilhoso. Vai ser tudo dentro da palavra de Deus, tá? Aqui não tem mimimi, aqui não tem conversinha, não. Aqui é sem fazer curva mesmo, viu? É jajazinha do amor sem fazer curva. É reto, é estreito. Se você não estiver preparado para esse assunto, meu querido, minha querida, pode sair da frente desse negócio chamado celular aí, tá? Porque a conversa vai ser séria. Então, muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Olha, gente, às vezes eu ouço, pessoas me procuram para falar que ouviu, que assistiu, que gostou. Graças a Deus, com esse jeitinho maluquinho que a gente tem, mas a gente consegue passar uma mensagem de amor para as pessoas, uma mensagem de Deus sem religiosidade, sem pressão na cabeça dos outros, porque Jesus, ele é lindo e ele gosta que a gente fala dele com naturalidade, com amor, com importância ao nosso próximo. E vocês são muito importantes, muito mesmo, e eu agradeço muito de verdade, viu? Então, eu gostaria de apresentar para vocês, eu não vou poder virar a minha live aqui, né? Mas para vocês que estão aí assistindo no Facebook e para você que está nos ouvindo nessa rádio, eu gostaria de apresentar para vocês o meu amigo Alexandre de Oliveira. Pastor Alexandre, amém. Muito obrigada, viu? Glória a Deus. Eu te agradeço muito pela sua presença, por você ter aceitado o nosso convite. Você é um grande homem de Deus, você é uma bênção. E, gente, a minha família toda conhece o pastor Alexandre. Tem um grande testemunho de pessoa do Senhor, viu? Muito obrigado. Eu apresento para vocês pastor Alexandre. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela sua oportunidade. Amém. Pela tua vida, tá bem, irmã Janete? Amém. Ter confiado de estar aqui nessa noite, nessa tarde, né? É promessa de Deus e estou muito feliz com o Senhor. Eu tenho certeza que através dessa transmissão, muitas vezes será alcançada e será abençoada, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, né? Amém. Amém. Então, pastor Alexandre, fala aí pro pessoal aí sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho. Nós gostaríamos de saber também quanto tempo que você chegou aqui nos Estados Unidos. E a gente quer saber um monte de coisa também, né, do pastor Alexandre. Pode aí aproveitar essa oportunidade e já falar sobre o seu ministério, a sua igreja, onde que reside. Pode convidar as pessoas que estão nos assistindo, que com certeza eles gostam de ouvir a palavra de Deus, e é o seu momento, pode ficar à vontade. Amém, glória a Deus. Louva a Deus, né? Deus colocou na promessa da nossa vida, né? Ele começou em Cariacica, no Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor, e o Senhor permitiu pra gente estar em Conselheiro Pena. Começou uma obra em Conselheiro Pena, depois foi pra Galileia, Ferruginha, hoje nós estamos aqui na região de Boston, né? E louva a Deus, porque se eu olhasse o Alexandre com 15 anos atrás, poderia relatar que era impossível. Mas Lucas capítulo 1, versículo 37 diz, porque para Deus nada é impossível, né? Amém. E hoje eu estou vivendo uma promessa antiga da minha vida. Nós estamos com a igreja em East Boston, igreja do Avivamento Semeando Fogo. Nosso dia de culto é quinta, no dia de domingo, né? E uma vez no sábado nós estamos fazendo um culto especial. Hoje, dia 25 de maio, agora vai ter uma vigília. Eu quero convidar todos vocês que estão nos assistindo. Fica ligado. Vocês que possam estar comparecendo com a gente nessa vigília, eu tenho a certeza que da mesma forma que você entrar, você não vai ficar, amém? Amém. Como é o nome da igreja? Como, pastor? Igreja do Avivamento Semeando Fogo. Eita, glória, você que é pentecostal aí, ó, pode ir lá, que é uma fogo. bênção, glória. Então, e o endereço da sua igreja? Qual que é o endereço da sua igreja? 161. 161. Bord Street.
É Ord Street? Border Street. Border Street. Vista Boston. East Boston. Aí, ó, fica aí sabendo que tem vigília chegando aí. E pra você que gosta de ver Deus agir, trabalhar, pra você que é uma pessoa pentecostal, eu recomendo. Já tive o prazer de estar ali com os irmãos. E pastor Alexandre é uma bênção. Quer mandar um abraço pra sua esposa, pastor? Essa varou, ô varou. Eu já fui na sua igreja, eu não pude ter, eu não tive o prazer de parar pra conversar com ela, mas ela, com certeza, ela tá te ouvindo. Se você quiser mandar um abraço aí, um beijo, porque amanhã é Dia das Mães, né, gente? Vamos aproveitar aí, pastor Alexandre, ó. Vamos ver se o pastor Alexandre, além de pentecostal, ele é romântico, gente. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, né? Da minha irmã que tá nos assistindo, Samires. Samires, eu quero louvar a Deus pela minha irmã. Sempre tá me ajudando nessa obra. Yasmin, minha prima. Pastor Alexandre Brasil, de Alto Laje, meu amigo, meu pastor também, que me consagrou, né? Me levou a Zaco, tá nos assistindo também agora. Amém. Tá mandando um alô aqui. Minha prima também, tô com saudade de você, tá, Samir? Ô, gente boa! Amém? Yasmin também, amo vocês demais, minha família, minha esposa, minha mãe, né? Feliz Dia das Mães. Louva a Deus pela vida de todos, né? A Igreja do Avivamento Semana do Fogo de Galileia, que Deus abençoe. De Amém. Ferrugem, que Deus abençoe. E todos membros e congregados da nossa igreja, aqui de Boston, amém? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, que bonito. Pois é, gente, que maravilha. Então, pastor Alexandre, então vamos... o assunto de hoje é algo muito sério. É algo muito sério. Tem gente escrevendo um monte de coisa ali, daqui a pouco eu vou ver. Mas, então, pastor Alexandre, mais uma vez, né? Eu quero te agradecer por você ter vindo. Eu sei que, mesmo com esse jeito espontâneo que nós temos de ser alegres, viu, gente? A gente não precisa mudar a voz, nem fazer um cenário para falar algo da paz de Deus, não. A gente tem que ser muito verdadeiro e sincero, né, com as nossas palavras. E eu convidei o pastor Alexandre aqui, porque além dele ser uma pessoa, né, confiável, a minha família conhece ele, minhas irmãs, meus filhos consideram muito o pastor Alexandre. Então, eu sei que ele é uma bênção. E o pastor Alexandre, ele trabalha com essa área de libertação também, né, pastor Alexandre? Uhum. Pastor Alexandre, ele com certeza já conviveu com muito disso. Nós não estamos aqui dando crédito para o inimigo, não, tá, gente? Nós não estamos aqui dando crédito para o inimigo das nossas almas, não. Pelo contrário, nós sabemos que ele tem poder, mas o que habita em nós tem todo o poder sobre ele. Né? E como eu falo aqui nesse programa de rádio, que seja o podcast, por mais que eu vou falar aqui sobre assunto... Como outros assuntos virão aqui para vocês, sempre Deus está em primeiro lugar, porque Ele está em tudo, porque a Bíblia diz que Jesus disse assim, sem mim nada podereis fazer. Então, qualquer seja o assunto, se é uma entrevista com um cantor sertanejo, se é com uma sexóloga, se é com alguém que faz piada, sempre eu vou estar engrandecendo o nome de Deus. Né? Então, com muito respeito, pastor Alexandre, esse assunto de hoje seria, né, demônio ou caráter? E eu convidei o pastor Alexandre e ele disse que, né, e como ele está aqui, com muito carinho, para poder compartilhar conosco a palavra do Senhor e para a gente descobrir, né, gente? Porque eu quero descobrir também, pastor Alexandre, eu quero descobrir um bocado de coisa. Amém. Porque tem gente que fica se escondendo atrás da Bíblia ou se esconde atrás do demônio, né? Porque não assume o seu caráter e fica colocando culpa no diabo. E o que o pastor Alexandre tem para compartilhar com a gente diante da luz da palavra de Deus? Como a gente vai descobrir isso, pastor Alexandre? Como que os ouvintes aí, como que você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, vão perguntar para o pastor Alexandre qual é a diferença? Como você vai descobrir? Fala para nós, pastor. Amém, glória a Deus. Louva a Deus, né, por essa oportunidade. Eu tô com uma Bíblia aqui até da irmã Janete, mas eu vou usar a tradução NVI, que é mais clara. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele relata sobre a maior importância de um servo de Deus, né? O apóstolo Paulo relata sobre os frutos do Espírito e a obra da carne. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, pois, no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim, ó: por isso que vos digo, viva pelo Espírito, de modo nenhum satisfazei o desejo da carne,
Pois a carne deseja o ao contrário do espírito, e o espírito o ao contrário da carne. Eles têm um grande conflito, de modo que vocês não façam o desejo. Olha que o apóstolo Paulo já começa relatando sobre, nas cartas de Gálatas, que o servo de Deus, né, um ímpio, né, um ser humano, ele sim tem um conflito sobre a sua vida. Se a gente observar no livro de Gênesis, a gente observa que Deus vai fazer o homem a sua imagem e semelhança no jardim do Éden. Do pó da terra ele vai fazer um boneco, diante daquele boneco ele vai soprar sobre a sua narina o fôlego de vida. O homem ele vai ser feito de uma forma chamada tripotômico, né? Corpo, alma e espírito. O corpo para cansar, descansar, a alma para ter sentimento, para ficar triste, alegre, o espírito para a gente ter o livre acesso ao Senhor. E a Bíblia relata que por causa da iniquidade, né? Por causa do pecado, o homem perdeu a liberdade de ter o Espírito sobre a sua vida. Isaías capítulo 59, no seu versículo 1, diz, no versículo 2, me perdoa, diz que a iniquidade faz divisão entre eu e Deus. A única coisa que faz a gente se afastar do Espírito de Deus é o pecado. Aí o apóstolo Paulo está relatando sobre um conflito que a gente tem constante. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que andar em espírito para lutar contra os desejos da carne. E o desejo da carne são as obras da carne que o apóstolo Paulo relata, que é o homicídio, né? As contendas, a feitiçaria, a imoralidade sexual, o desejo carnal, né? E a lascívica, a fofoca, a mentira. E se a gente observar, muitas pessoas, ela coloca essa razão de estar nesse mundo vivendo esses pecados, colocando a culpa no diabo, né? Só que o apóstolo Paulo relata que isso é um caráter de um servo de Deus. Sim, sim, porque a palavra, você citou aí lá sobre o Éden, né? Desde então o inimigo já está testando, porque testando a humanidade, as pessoas, né? Como ele chegou lá para Eva e ofereceu lá para ela e tudo, tipo assim, desde sempre. Mas tem gente... O que a Eva fez? Né? Ela colocou a culpa na serpente, depois colocou a culpa no Adão, e o Adão foi colocando a culpa, e todo mundo coloca a culpa em todo mundo e não assume seus próprios B.O.s. Tem gente que sabe que ele é um fofoqueiro. Ele sabe. Rapaz, se tu olhar no espelho e você falar pra você mesmo, você vai saber quem você é. E aí essas pessoas... E o triste, gente... eu vou ter que tocar nesse assunto aqui, tá, gente? Que eu ouvi hoje uma coisa, é verdade. Quando você ouve falar sobre pessoas que servem a Deus e são mau caráter, e você fica nervoso achando que tá espalhando má notícia, você então precisa ser liberto. Porque o cristão de verdade, o servo de Deus de verdade, ele não se importa de ouvir a verdade, não. E tem muita gente com medo de falar a verdade. Se eu fosse uma pastora, ou pastor, a minha igreja, eu ia ser vazia, eu ia ser cheia. Porque se fala que você, pelo amor de Deus, você tem que assumir seus B.O., sabe? Até Deus, para perdoar pecado, né, pastor Alexandre? Você precisa assumir diante da grandeza dele. Falar assim, olha, Senhor, ô fofoqueiro, que você tá me ouvindo aí, ô fofoqueira, olha pro espelho e fala com Deus assim, Deus, eu sou fofoqueira. Olha, na hora Deus vai te ajudar. Tem gente que tem problema, gente, de ser mentiroso, né, pastor? Verdade. Tem gente que tem uma mania de falar mentira. Gente, eu já sentei na mesa de pessoas que servem a Deus. Umas mentiradas que eu falo assim, pelo amor de Deus, será que a pessoa não tá entendendo que tá com mentira? Quer dizer, aí, quando dá um problema, pastor, o que eles vão falar? É o diabo que fez isso, sabe? Aí trai o marido, trai a mulher. Irmão, o que acontece? Sabe, é o diabo. Pelo amor de Deus, você tem que entender que você tem que ter um caráter de Cristo. Né, pastor Alexandre? Eu conheço pessoas que não são cristãs, pastor, que são até ateu, de verdade. Mas eles são pessoas de caráter, de boa índole. Aí o triste é você ver dentro da igreja pessoas que até sobem no altar para levar uma palavra, para fazer o sei lá o quê, com um caráter que não tá parecendo que é caráter cristão, não, é? Que tá todo desdobrado, tá tudo errado. E se dá um pepino, sabe, o diabo fez isso. Pelo amor de Deus, a gente sabe que o adversário, ele gosta de usar pessoas que não têm caráter. Eu ouvi um dia desse, pastor Alexandre, um vídeo
Vou deixar o pastor Alexandre falar, tá, gente? Eu ouvi um vídeo de um pastor, ele falava assim, gente, tem gente que é tão mau caráter que tá usando o diabo. Ele passou dos limites. E eu espero que você que tá me ouvindo não seja esse tipo de pessoa, gente. Mas o conselho de Jajazinha que eu dou... assume seus BOs diante do pai. Talvez você não precise chamar um amigo e falar assim, amigo, eu sou invejosa, eu sou fofoqueira, eu sou mentirosa. Não fala pra Deus que Deus está disposto a te ajudar, porque às vezes é um mal que você quer se livrar dele, né, pastor? Verdade. E eu vou passar a oportunidade pro pastor, né, gente, que eu falo demais, Aderbal. Glória a Deus, né? A irmã tá relatando sobre muitos crentes, né, que não conseguem assumir o seu erro, né? Se a gente observar dentro do texto, em Gênesis, a Bíblia relata que quando a serpente convence Eva a pecar, ela peca, sabendo que não poderia pecar, né? Convence, além dela pecar, convence Adão a pecar também. Olha aí. E a Bíblia relata que Deus, ele se manifesta para relatar o que estava acontecendo. Adão jogou a culpa na Eva e Eva jogou a culpa na serpente. Interessante que o ser humano em si, ele não consegue olhar para os seus próprios efeitos. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Eu sou falho, né? Todos nós somos falhos, pecador. Só que há uma diferença, né? O evangelho de Jesus Cristo é renúncia. Se a gente não renunciar ao nosso próprio eu, que a gente vai conseguir renunciar, né? Verdade. João, capítulo 2, versículo 1, relata que João vai dizer: filhinhos, filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado justo, fiel diante do Pai. De repente você está nos ouvindo aí, né? E tem um desejo de mudar a sua vida, sair fora do pecado, ter uma nova vida, né? Buscar um novo caminho e não consegue. De repente os desejos carnal que você vive é muito mais forte que a vontade que você tem, né? O desejo de fazer as coisas erradas, que bate todo dia no seu coração, você não consegue se dominar para servir o Senhor. Tem muita gente que tá na igreja que não consegue se ter o autocontrole de si próprio. Verdade. Tem muita gente que tá no mundo que não consegue ter o controle de si próprio. Quantas pessoas que eu conheço que tem desejo de servir o Senhor, mas não consegue largar o vício. E muita gente acha assim, né, pastor, que tem que largar aquilo primeiro para depois ir. Mas aqui nós estamos falando de um Jesus que tem um ditado aí, né, aí fora que fala que pau torto não se endireita, quem nasceu torto vai morrer torto. Isso é uma mentira popular. Verdade. Porque Jesus, independente se você que está me ouvindo acredita ou não, meu querido, ele é Jesus e ele pode fazer um pau torto ficar, meu filho, direita. Jesus é carpinteiro, ele endireita quem está errado. Mas tem a diferença daquele que quer ser moldado por ele. Porque Jesus é muito educado, né, pastor? Verdade. Jesus não invade a vida de ninguém. E isso que o pastor está falando aí é de grande importância, gente. Tem muita gente que tá... Olha, na verdade, uma triste verdade, sabe, pastor? Com todo respeito. Dentro da igreja tem mais desviado do que lá fora. Infelizmente, gente, isso parece um absurdo. Mas tem muita gente que já está acomodado. Ele tá achando que ele tá tão certo e sabendo que, no fundo, ele tá errado. Então, o pastor Alexandre, que é um homem de Deus, você que de repente precisa de aconselhamento, uma pessoa para te direcionar, para te ajudar na sua vida espiritual, eu, né, recomendo ele é um homem de Deus e eu tenho certeza que ele vai te ajudar, né, pastor Alexandre? Amém. Quando você estava falando sobre o carpinteiro, né, eu lembro, quando eu aceitei Jesus com 16 anos, e eu estava trabalhando na oficina do meu primo, né, em Cariacica, no bairro Maracanã. E hoje esse primo é pastor. E naquele momento eu tava trabalhando e eu fui pegar água na cozinha. E na cozinha que trabalhava é a minha tia, né? Hoje ela não está mais aqui nessa terra, minha tia Uci. E ela tava conversando com minha outra tia, Rose, pastora Rose. E ela tava relatando sobre a mudança. Que a pessoa, tudo coloca a culpa no diabo, né? Eu errei, coloquei o diabo. Né? Eu traí minha esposa, foi o diabo. E ela relatou uma coisa que eu gravei no meu coração. Ela falou que tem gente que é pior que o diabo.
Ela falou que tem gente que é pior que o diabo. E a minha família veio do espiritismo. Ela tinha noção que ela estava relatando, porque ela foi crescer no espiritismo. Ela falou que tem gente que coloca a culpa no diabo em tudo. Se as coisas desandam, é o diabo. Só que ele não colocou sobre o teu coração uma boa administração. Ele não colocou sobre si, né, um bom comportamento sobre o teu casamento. Ele não colocou sobre si um bom comportamento sobre sua vida conjugal, sobre seu trabalho, né? Não teve respeito diante da sociedade. E as coisas deu errado, foi o diabo. Ela estava relatando sobre isso. Aí ela falou assim, eu lembro que ela falou que tem muita gente que nasce torto e morre torto. Aí minha tia pastora hoje, né? Ela que falou bênção, assim, ela é pastora? Pastora, para a glória de Deus. Amém. Ela me ajudou muito e ela diz assim, mas meu Jesus é carpinteiro. É né? isso aí. Esse Jesus, ele pega o pau torto e coloca reto para a glória do Senhor. Amém, glória a Deus. É Só isso que a única diferença que a gente observa, como a irmã relatou, tem muita gente desviada dentro da igreja, é porque não conseguiu encontrar o verdadeiro carpinteiro, né? É. Apóstolo São Paulo... frequentadores de igreja, mas na verdade eu fico assim, pastor, porque cada mensagem que a gente ouve, ela precisa transformar o nosso caráter, que é o que estamos falando sobre hoje. Quantas coisas que para mim antes não tinha nada a ver e hoje eu entendi que não é legal, que Deus não gosta. Então, é reconhecimento, é não ser só um frequentador, mas não tem como você ouvir uma mensagem da cruz, que é a mensagem que todo mundo está esperando hoje em dia e que ela está cada dia mais distante dos altares. Hoje em dia você só vê que a porta está aberta, que Deus vai fazer, que Deus parece que Deus é seu escravo. Mas quando você ouve uma palavra de libertadora do Cristo, gente, do Cristo Jesus, Jesus é lindo, Jesus, ele é maravilhoso, não tem nada que ele não possa fazer. E as pessoas ficam de domingo a domingo ouvindo essa palavra. E ele não consegue mudar, meu irmão. Você vê que passa 5, 10 anos, você vê a pessoa vai pra igreja, se ajeita. Gente, não adianta vocês se arrumar tão lindos e ir pra igreja. Sério mesmo, eu falo isso diante do meu Jesus. Porque não adianta mesmo se você não for com intenção de transformação. Gente, quando eu me arrumo pra ir pra igreja, pastor, eu, desde a hora que eu vou tomar o meu banho, escolher minha roupa, eu já falo para Deus, Espírito Santo, eu tô indo... Porque, na verdade, né, a gente tem que adorar a Deus a todo tempo. Mas, assim, você já tem que criar uma expectativa de ir para a igreja buscar uma libertação. Eu falo mesmo, Jesus, me liberta de tudo que não te agrada. Tira de mim tudo que o teu espírito fica triste. Senhor, eu preciso vestir uma roupa. Olha, irmãs, olha no espelho, vê se aquela roupa não está escandalizando o seu irmão, porque às vezes ele é um mau caráter que está lá também. Sabe? Vista-se conforme. Tipo assim, ai, mas tem que ir na igreja com uma roupa com outra. Não, é questão de moldar o seu caráter. Outrora, você, né, andava de uma forma, aí você tem que melhorar. E pelo amor de Deus, mesmo que você, eu vou à igreja, mas eu não sou crente. Tem gente que fala assim, né? Eu sou simpatizante. Simpatizante, nada, vou fazer igual a pastora Camila. Tu é crente, que quem vai pra igreja crê em Jesus. Mas precisa ser o quê? Transformado. E o que nós estamos falando? De caráter ser transformado. Quando você vai à igreja, irmãs, pelo amor de Deus, pastor, eu vejo mulher casada. E isso para mim, isso faz parte do caráter que nós estamos falando aqui. Veste certas roupas que, pelo amor de Deus, eu não vou mentir. Às vezes eu sento em algum lugar para mim poder comer alguma coisa, bater um papo com uma amiga, de repente você tá num restaurante que tem bar e restaurante. Você vê as mulheres, às vezes, até bem mais vestidas do que muitas pessoas que se dizem ser e não são. Então, se você abre a boca para falar que honre isso diante do teu Criador, do Senhor. Entendeu? Peça a Deus para moldar realmente o teu caráter. E o que é um caráter cristão, pastor? Fala para nós aí, pastor. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele relata sobre nas Gálatas, capítulo 5, como você conhece um servo de Deus e quem anda e quem não anda, né? Hoje, felizmente, muitas pessoas é conhecida como servo, né? Diante do olhar do homem, quem canta bem, quem prega bem, né? Quem fala em línguas estranhas. Às vezes veste até um saião, mas também, né? Tem a língua maior do que a saia. Verdade. Vai, pastor. Eu sou pentecostal e eu tive essa linhagem, né? Aquele que sapateia, que roda, que pula, que fala em línguas, que profetiza,
esse aí é o crente. Né? Vai vendo. Isso eu observo que muitas pessoas que faz uma mensagem muito bonita, um louvor tão bonito, tem machucado muitas vidas. Sim. Tem feito coisas que não convive nem com Deus, nem com a terra, né? Não cumpre com o seu papel como pai, não cumpre com o seu papel como amigo, não cumpre com o seu papel como um bom esposo, né? Como nada. Um bom funcionário. E a gente, como conhece um servo de Deus, como a gente conhece quem é e quem não é, né? O apóstolo Paulo relata que o fruto do Espírito é o quê? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Como a gente conhece o servo de Deus? Quando você vê ele diante de uma situação, ele está calmo. Porque o fruto do Espírito traz mansidão. Amém. Aí tem crente que fala em línguas, prega, pula, sapateia. Fala em língua na igreja e depois vai fofocar. Deus tá te vendo, hein? Aí o pessoal, pastor, que o pessoal não gosta muito de mim, por isso que eu falo, sabe? Mas isso que o senhor tá falando é muito de Deus, gente. Pelo amor de Deus, se você... a Bíblia diz, não é? Que não tem como sair de uma fonte 2 tipos de água. Não é isso? Verdade. Água salgada e doce, aí você fala em línguas na igreja, você profetiza, e às vezes a gente até brinca, fala assim, oh meu Deus, misericórdia, numa brincadeira ou outra, que a gente é lá do interior, e a gente fala assim, aí o temor do Senhor já me disse, o Senhor me perdoa, tem misericórdia, né? Porque a gente é falho, mas se você se disponibiliza a estar no altar da igreja onde você congrega, né, pastor? Primeiramente, tem que respeitar a Deus, respeitar o Senhor, ter temor no Senhor. Porque eu vou compartilhar algo rápido aqui, uma coisa da minha vida pessoal. Eu fiquei muitos anos sem ir para a igreja de volta. Mas eu sempre gostei de buscar a Deus na minha casa, orar de madrugada, jejuar. Mas, graças a Deus, eu já perdoei essa pessoa de verdade. Eu falo isso com meu coração, assim, diante do Senhor mesmo. Eu me emociono de falar, porque, pastor, um dos maiores milagres que eu já recebi, sabe? Deus trouxe meus filhos do Brasil para mim, para que nos legalizou. Isso foi uma vitória que Deus nos deu. Mas, gente, um milagre maior que eu recebi foi eu perdoar essa pessoa. E infelizmente, pessoas que estão subindo no altar, que estão pegando o microfone, que tá falando aquela palavra bonita. Mas, gente, eles falam a palavra bonita na igreja, pastor. E aí, quando ele sai de cima do púlpito, aí ele já coloca a culpa no diabo, né? Ah, é o inimigo que me usou. Aí você vai ver que a pessoa não mudou nada, nada mudou. Mas, graças a Deus, o maior milagre que eu recebi foi sentir perdão no meu coração, porque essa pessoa me machucou muito. Então, muita gente, infelizmente, está machucado. Tem muita gente que está me ouvindo aqui, pastor, que tem caráter cristão, não são frequentadores de igreja, mas são pessoas que têm temor do Senhor, pessoas que oram. E eu vou falar, pastor, como sua amiga, até como sua ovelha, que com certeza, se eu precisar, você vai ser meu pastor. Amém. Ô, gente, tem muita gente de Deus, de verdade, que não frequenta uma igreja, pastor. E eu tenho certeza que nessa Boston, Deus vai te usar para você resgatar essas pessoas a querer frequentar uma casa de oração, para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos liberta. Mas tem internet, eles escutam o YouTube, eles estão ouvindo uma pregação aqui ou ali, porque, gente, simplesmente é terrível, mas é muito difícil você achar uma igreja que você se identifica. Ah, mas você é dodói, qualquer lugar tá ruim, né? Não. O caráter cristão, meu irmão. Você é pastor, você é pastora, você se autotitulou a isso? Ou porque eu creio que quando Deus te chama, pastor, Ele te dá sabedoria. Verdade. Ele te dá sabedoria para tratar as pessoas como ovelhas. Agora, quando você é titulado por homens, aí você começa a fazer muita coisa errada, machucar muita gente, porque o mundo espiritual existe. E quando esse algo espiritual é colocado na mão de alguém que não tem sabedoria para isso, ele vai fazer o quê, pastor? A palavra de Deus diz que a Bíblia, ela é uma espada que corta para lá e corta para cá, não é? Coloca uma Bíblia na mão de uma pessoa que não sabe usar essa espada, ele vai sair matando.
Tem tanta gente que está em casa, que poderia estar congregando sim, poderia tanto estar fazendo a obra de Deus, mas não está. E ele é visto, sabe como, pastor? Desviado. Ih, irmão, não vai, né? Faltou 3 cultos, desviado. Ficou 1 mês sem ir na igreja, desviado. Mas será que essas pessoas que estão na igreja, a Bíblia diz que... eu não sei se a Bíblia diz, tá, gente? Não quero falar heresia, nem coisa aqui da minha cabeça. Mas é como se fosse um hospital, a igreja, não é? É um hospital, né? É um hospital, não é? Lugar de receber pessoas. O hospital recebe que tipo de gente, pastor? Doente, né? Doente, com a Feridas. perna quebrada, ferida, com o coração quase parando, com um problema aqui, um problema ali, ele tá doente. Aí o que acontece, pastor Alexandre? Eles colocam um bisturi na mão de uma pessoa que não fez nem um cursinho para ser enfermeiro de primeiros socorros, tá? Aí o que ele faz com o mau caratismo dele, que não foi transformado, porque vocês não foram transformados. Porque quem é transformado, eu tô falando pra quem é, tá, gente? Quem tá me ouvindo, quem tá me assistindo, sabe quem você é. Eu falei isso desde o início, né, pastor? Nós sabemos quem nós somos. Então, pastor, isso que falta de caráter. Pessoas que se autotitulam ser pastores, evangelistas, missionários, falam glória, já quer consagrar missionária, ganha uma nota boa, diz-me alto, vou te consagrar, e sai consagrando todo mundo. Gente, o caráter cristão, ele precisa surgir efeito. Não, pastor? Verdade. E eu não deixo o pastor falar, gente. Meu Deus. Vai ficar à vontade. Não, mas fala pra nós aí, pode continuar falando, que é sobre isso que a gente, né, tá falando aqui. Um servo de Deus é conhecido, né? Não pelos dons que ele recebe, não pelo título que ele tem, não pelo o porte físico que ele tem, uma roupa bonita que ele tem, mas sim pelos frutos, né? Tem muita gente que acha que só porque canta bem já vai pro céu, né? Que vai no culto todo domingo vai pro céu. Tem filho de pastor que não conhece Jesus. Tem crianças que tá na igreja que desvia porque não conheceu Jesus. Tem muitas pessoas que não conhecem Jesus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Diante dessa situação que a irmã está relatando, a gente só observa quem é e quem não é. Porque a obra da carne traz contenda, né? Traz espírito de contenda, heresia, peleja, guerra, facção, iras, profinas, inimizade, idolatria, prostituição. Quantas pessoas que estão na igreja, né, que vivem na prostituição? Quantas pessoas que estão na igreja que vivem na facção, fazendo panelinha, a famosa panelinha, para fazer fofoca, contenda, para destruir os irmãos? É a obra da carne. A gente observa que tem muitas pessoas que falam em línguas, sapateia, pula, roda, e está nessa situação com a obra da carne. Jesus diz que muitos nos últimos dias vai dizer, Senhor, no seu nome eu preguei. Senhor, no seu nome expulsei demônio, orei para os enfermos, né? Fiz sinais maravilha. E Jesus vai dizer, apartai de mim, maldito, porque eu nunca te conheci. A certeza que eu e você tem, né? Os irmãos que estão nos assistindo agora, ouvindo, a certeza que eu e você tem para dizer que eu estou no caminho certo, é quando nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos mais difíceis de problema familiar, contenda, ira, você está na mansidão, né? O ambiente é de guerra e você está temperando esse ambiente. O ambiente é de provação, tribulação. A pessoa está querendo fazer ira e você está acalmando essa pessoa, mostrando o dom do amor. O apóstolo Paulo ele relata muito sobre isso. Ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, será em vão. O amor conta em tudo. Tem pessoa que faz sacrifício em vão sem ter o amor. Sobe no monte. Ô, gente, eu já vi pessoas subir no monte e sendo que a outra pessoa também estava no monte, mas uma estava falando mal da outra e subiram no monte para orar e não se falam. Falam em línguas, mas não se falam. A obra da carne é inimizade, né? O salmista diz no Salmo 133, versículo 1, o salmista vai dizer, o quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Hebreus diz, bem-aventurado aquele que suporta a provação, porque no dia da provação há de receber a coroa da vida, a qual Deus tem prometido àqueles que amam, né? Tiago vai dizer, né, que para a gente ter a paz com os nossos irmãos, para a gente ver a glória de Deus. Amém. Se a gente não tem a paz dos nossos irmãos, como a gente vai ver a glória de Deus?
Verdade. Aí eu te respondo, é caráter? É demônio? É falta de caráter, né? A falta de caráter a gente reconhece longe. A pessoa faz o bem pra ele e ele tá fazendo mal pra ela. A árvore se conhece pelos frutos, Isso né, aí. pastor? A gente planta uma manga querendo colher morango. Tem gente querendo plantar arroz, querendo colher feijão. Né? O Espírito Santo, ele transmite esses frutos sobre nós. Amém. De repente, os irmãos estão nos assistindo agora, né? Todo momento de guerra, ele está numa ira, né? Todos os momentos de provação, ele não consegue controlar a sua carne. Tá com desejo de pecar e não consegue controlar, né? Tem gente que está nos assistindo que tem desejo de sair do pecado, mas não tem força. A maior consequência que o Espírito Santo de Deus traz sobre a nossa vida é o controle de si próprio. É uma guerra, o apóstolo Paulo disse que é uma guerra. Frutos do Espírito, né? É uma guerra constante, a carne e o Espírito, né? Ah, mas você pode dizer, pastor, mas você está falando, você não peca? Eu peco, falho. Jesus disse, eu não vim para o justo, mas sim para o pecador arrependido. A Bíblia diz que quem fala que não é pecador, ele é mentiroso. É mentiroso, né? Jesus disse, eu não vim para o justo, mas sim o pecador arrependido. Quem é o pecador arrependido? Aquele que peca e está diante do Pai, Senhor, eu pequei contra ti, mas eu quero uma oportunidade de estar contigo. Amém. Amém? Isso é o que é sobre isso de você querer mudar, de você ter uma intenção no seu coração diante do Senhor de querer mudar. O pastor estava falando sobre, né? Enfim, estamos falando sobre tantas coisas aqui, mas quando a Bíblia diz que não vos sentais na mesa dos escarnecedores, a primeira coisa que vem na cabeça do religioso é, nossa, se alguém da minha família estiver bebendo uma cerveja, eu nem vou sentar naquela mesa, porque é escarnecedor. Sendo que, gente, infelizmente, após o culto tem um café, uma pizza, ali sempre, às vezes, tem mesa de escarnecedor, porque a partir do momento que você senta numa mesa para comer uma pizza pós-culto, tomar um café pós-culto e começa um assuntinho já de uma irmã ou do irmão, vocês estão falando mal do irmão, e vocês estão sentando na mesa escarnecedor. Entendeu? Claro que Deus não quer que a gente vá em qualquer lugar, fique em qualquer lugar. Jesus sentou na mesa dos cachaceiros, o que aconteceu? Eles falaram que ele não era o Messias, nada, que ele estava lá sentado. Mas qual é a intenção de Jesus ali? O que ele contou logo depois que ele foi julgado de não ser o Cristo? Porque conhecendo os pensamentos, aí eu falo para as meninas que trabalham comigo, ai que gracinha. Aí Jesus falou assim, gente, Jesus escuta os pensamentos e fala... Deixa eu contar uma história. Aí eu fico brincando, falo assim, Jesus escutou o pensamento do cara julgando ele, pastor, do fariseu lá, do religioso, do santo, da sinagoga. Aí é como se ele falasse assim, gente, me deu uma vontade de contar a historinha. Vamos contar a historinha? Vou contar a historinha do filho pródigo aqui. Entendeu? Então, quando você estiver sentado numa mesa, começar a surgir o nome de alguém, sai fora. Saia da mesa dos escarnecedores, que está, às vezes, infelizmente, dentro da casa de Deus. Seja luz no meio da escuridão, né, pastor? Verdade. O bom caráter, ele é o trigo e ele não é o joio. O bom caráter, ele é o que dá amor, não é o que dá o ódio. Ele é a luz no meio da escuridão. Ele é o sal da terra, o sal que tempera, que dá gosto. Seja aquela pessoa que dá gosto de ficar perto de você, né, pastor? Verdade. Tem gente que dá gosto você sentar e conversar com ele. O fruto do Espírito, né? Ô, gente, que delícia. Aí... Não viva de aparência, gente. Não viva, não seja um joio no meio do trigo, um mau caráter. E o pior é que as pessoas que andam assim estão se enganando a si próprio, né? Sim, porque Jesus vai voltar e vai ficar para trás. E o que eu estava falando é às vezes, pastor, eu creio nisso, sabia? Muita gente que tá em casa, que não frequenta uma igreja, ele vai subir. E muito frequentador de igreja não vai subir. Eu não estou defendendo nada de ficar em casa, de ficar sem igreja, não é nada disso. Eu sou totalmente a favor de ir ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o quê, pastor? A palavra de Deus, ela nos liberta. Ela tira as impurezas que tem no nosso coração, no nosso comportamento. Às vezes, a pessoa é vista como um cristão, um servo de Deus, uma pessoa de bom caráter, só por causa daquela carinha bonitinha, aquela roupa bonita que ele frequenta a igreja. Aí, como o pastor disse aqui, muitos filhos de pastores não querem saber de Jesus. Sabe por quê? Porque ele ouvia o pai pregar de Jesus na igreja e em casa. Já não era mais Jesus. Quantas pessoas
né, pastor? Eu já sofri violência doméstica. Então, quantas pessoas não vão para a igreja? Quantas mulheres? Quantos homens, tá? Porque tem mulher que vai para a igreja que parece Satanás na vida do homem. Chega em casa já vira um inferno. O camarada não tem nem prazer de dar um beijo nela. Verdade. De tão tribulosa. A Bíblia diz que você casar com uma mulher dessa, meu filho, não sei se é pior, se é melhor de que morar numa casa de goteira, que tem uma goteira. Como é que é? Relata que é melhor morar num barraco de madeira que com a mulher briguenta no palácio. Meu Deus, você já imaginou isso, mulher que tá me ouvindo? Gente, pelo amor de Deus, seja uma esposa... Aí quando... A mulher sabe, né? Uma mulher sábia. Fica a sua casa. Olivia, se você tá ouvindo, eu vou falar, eu converso muito com a Olivia, né? A gente conversa muito sobre tudo. Aí você fala assim, tem umas mulheres que não sabem que... Tipo assim, não que a Olivia falou, eu mesmo falo assim, as mulheres não sabiam o que eu passava dentro da minha casa com meu marido, com meu ex-marido. E quando deu ruim, a primeira coisa que elas viraram e falaram, irmã, você tem que ser uma mulher sábia, mas você não sabe o que aquela mulher tá passando. Sobre o que estamos falando, sobre pessoas que na igreja parece que é um anjo. A mulher, você mulher também fica fingindo não, tá? Que Deus tá te vendo, e você homem também. O homem chega em casa, 10 pau na mulher, a mulher chega em casa, arruma um brigueiro com o marido. Então, enfim, né, que as pessoas sejam de verdade o que eles querem demonstrar ser. Porque Deus tá vendo. Quantos filhos de pastor que se desviaram, que não querem nem saber mais de... Talvez você que tá me ouvindo é um filho de um pastor que, de repente... É tanta coisa, né, pastor? Porque eles cuidam tanto... Ô, pastor, em nome de Jesus, você não me decepciona não, hein, vaso? Amém. Quando o pastor cuida de tantas almas e não cuida da própria casa, não cuida dos próprios filhos, aí os filhos, quando crescem um pouquinho, eles, sai de casa. Porque dentro de casa... Eu falo mesmo, a maioria dos filhos que saem de dentro de casa, pastor, é porque eles não aguentam mais viver a hipocrisia de estar na igreja com o pai e a mãe, aleluia, glória a Deus, e chega em casa, é um inferno. Aí a primeira oportunidade que ele tem, ele vaza, porque os pais não assumem o caráter que eles têm com os filhos. Você estava relatando sobre sentar na mesa dos carnecedores, né? Uhum. O salmista diz no Salmo 1, bem-aventurado aqueles que não andam com o conselho dos ímpios, nem se assenta na mesa do encarnecedor. Se a gente observar, quando o Davi relatou isso, a gente observa que Jesus fez totalmente diferente. Jesus sentado no meio da prostituta, dos ladrões, né? Jesus era questionado e perguntado direto se esse aí fosse filho de Deus, saberia que esse aí é um pecador, essa mulher é uma pecadora. Eu tive uma experiência muito forte, né? Minha família, hoje eu louvo a Deus, tem bastante na minha família que serve a Deus, mas quando eu comecei, né, minha avó, né, eu amo minha avó demais, Lindaura. Feliz Dia das Mães, tá, vó? Ela tá ouvindo? Tá Beijo ouvindo. pra vovó. E era festa constante, né? Família baiana, você sabe como que é, né? Eu sou filha de baiano. Mineiro, filho de baiano, já viu, né? Era festa constante. Eu lembro que toda vez que eu chegava do monte, da igreja, eu tenho um tio chamado Lisandro, hoje é servo de Deus. Amém. E ele tava bebo e queria conversar comigo sobre Deus. Ficava com curiosidade de saber como Jesus andava, qual é a passagem da Bíblia. E direto ele tava bebo e nós falava de Jesus, né? E ele perguntava, você sabe como o bebo fala, né? E nós relatávamos do amor de Jesus. Nessas horas eles querem mesmo perguntar tudo. Quer falar de tudo, né? E eu louvo a Deus, porque mesmo ele bebo, nós falávamos de Jesus. Verdadeiro evangelista é isso. E plantei a semente. Hoje ele serve a Deus servindo um grupo de jovens, né? Olha que só. maravilha, né? Tem muita gente que questiona, murmura, tem muitas pessoas que até desfaz, só porque tá nas drogas, tá na bebidice, tá no pecado, não dá a paz do Senhor porque desviou, saiu do ministério, foi pro outro ministério, já não dá a paz do Senhor, se aquela pessoa te feriu, né? Já não dá a paz do Senhor. E o evangelho de Jesus não é esse, né? O evangelho de Jesus é renúncia, é amor, longanimidade. O fruto do Espírito é esse. Longanimidade, gozo, paz. Amém. Olha que coisa linda, ó, lindo. né? Quando a gente está com Jesus, né? Mesma coisa. Eu fui plantado no Senhor, né? O Senhor colocou a semente em mim. Amém. A mensagem aponta para a semente, né? O nosso ministério chama Semeando Fogo, né? Semeando Avivamento. Eita. Palavra, né? A palavra foi semeada em mim. E se eu não trazer os frutos, o gozo, a paz, longanimidade, temperança,
Eu tô sendo cristão? Não, tô sendo. Tem gente que fala assim, mas eu sou alegre, né? Tenho um gozo. Eu tenho a paz com todo mundo. Mas não consegue temperar um ambiente de guerra. Não consegue trazer a longanimidade, a paz do longo tempo. Carrega rancor, carrega ódio, carrega amargura. Não tem a longanimidade. É uma coisa que traz muitas doenças físicas às pessoas que são assim. E se a gente observar, as pessoas preferem ter uma boa aparência, preferem, né? Hoje acabou, mas antigamente, no meu período, né, os pentecostais, os pastores usavam um anel muito grande nos dedos, pra mostrar que é servo, né? E aquelas cadeiras? Hoje parou um pouco também, briga, né? De cadeira, acabou a cadeira dos altares. Lá, só sentavam os príncipes. Sim. E as irmãs, né? As irmãs tinham uma mania de ter um cabelo grande, né? Sim. E saiotão, coque na cabeça. Isso não define um servo de Deus. O que define o Senhor é um verdadeiro caráter. Amém. E como a gente conhece o servo de Deus, trazendo os frutos do Espírito. Glória. De repente, os irmãos estão nos assistindo, né? Tem um desejo de ter uma mudança, tem um desejo de servir o Senhor, mas não consegue ter o autocontrole de largar o pecado. Fugir da prostituição, fugir da inimizade, né? Eu era uma pessoa muito contendeira. A Bíblia diz que a inimizade, ela vai deixar muita gente de fora do céu. É o pecado. A inimizade vai levar muita gente pro inferno. É o pecado, é o fruto da carne. A obra da carne é o quê? É facção, é ira, é contenda, traz contenda. Tem pessoa que aonde chega, traz contenda, né? Quantas pessoas que eu conheço que prega, canta, louva, mas é contendeira. É contendeiro, né? Consegue colocar 3 pessoas na igreja e consegue afastar 10 pessoas no caminho de Jesus. Um leva 10 e vem um e manda os 10, os 15, mais 15 embora. Eu era uma pessoa muito contendeira, né? Eu era brigão, né? Xingava muito. Você brigava muito, pastor Alexandre é baixinha. A gente, o povo baixinho é bravo. E quando eu aceitei Jesus, eu tive um processo muito doloroso, né? Meu processo foi muito árduo. Para largar a ira, né? Prostituição, né? Eu gostava muito de dançar funk, né? Foi uma guerra muito constante. E se eu olhasse para si mesmo, eu não conseguia. O que eu fazia? Buscava ajuda onde? No monte, na oração, no jejum e caminhando com o servo de Deus. Né? Tem gente que começa a caminhar com Jesus e quer andar com as mesmas pessoas que andavam em outrora. Né? Tem muitas pessoas que acham que aceita Jesus hoje e já está com a vida transformada e não é uma guerra. Até hoje eu luto com a minha guerra. Eu luto com o meu antigo eu. Se eu deixar a minha carne falar, eu volto ao Alexandre que brigava, xingava, né? Fazia discórdia, vivia no baile funk, vivia na prostituição. Eu tenho que lutar comigo mesmo constantemente. Todo dia da manhã eu tenho que lutar, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Quebra o meu eu e repreende tudo aquilo que está sobre mim. Amém, é isso aí. É um reconhecimento, né? Desde sempre a gente está falando de reconhecer o erro. E Deus é maravilhoso. E Ele está aí para poder mudar eu e você. E eu também, pastor Alexandre, muita coisa eu sei. Eu peço a Deus para trabalhar na minha vida. Porque eu sou uma pessoa muito julgada. Por meu modo de ser alegre. Se vai falar de qualquer assunto, a gente fala mesmo. E tudo. E a gente é muito mal interpretado. A gente, por ser carinhoso, amoroso, eu na igreja, meu filho, eu saio beijando todo mundo, eu abraço todo mundo, pra mim não tem, se eu ver uma pessoa muito tristinha, ou muito mal arrumada, ou assim que eu ver que ele tá mais isolado, eu vou lá, eu abraço, eu dou atenção, eu converso, e às vezes a gente, por ser assim, é muito mal interpretado, muito julgado, entendeu? Mas o que importa é que nós temos que procurar ter o fruto do Espírito. O pastor falou sobre isso, sua transformação, e eu quero, nessa oportunidade aqui, mandar um beijo para o meu primo, Denilson. Denilson, espero que você esteja me ouvindo, que eu vou te puxar sua orelha depois, tá? A Denilson, um dia eu quero trazer ele aqui para a gente fazer uma rádio, podcast. Ele tem um testemunho muito bonito também, pastor, como o senhor tem o seu. O Adenilson, hoje nós estávamos falando sobre isso, sobre esse assunto de caráter, de demônio, né? Porque, na verdade, né, pastor, um demônio é aquele que baba, que manifesta, que fala, que grosso, que bota a mão para trás. Aquele ali
quem tá com a vida na presença do Senhor é mais fácil de repreender. Né, rapaz? Você manda sair, sai mesmo. Em nome de Jesus, sai. Agora, quando é a questão do caráter, aquele demônio incubado, que é o mau caratismo. É verdade. Esse, meu irmão, esse vive escondido. Porque o inimigo, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra o inimigo, sim. Ele trabalha nas mentes das pessoas e quer moldar uma pessoa de um caráter bom para um caráter ruim. O inimigo faz isso, sim. E eu conversando com meu primo, ele falando, prima, gente, esse meu primo, ele era o improvável da nossa família. E eu sei que, eu tenho certeza que ele sofreu pelas acusações e julgamentos. Você falou isso sobre a pessoa bêbada querendo conversar de Jesus e tudo, de Deus, e tudo e tal. E ele começou, aí meu tio perdeu, ele me autorizou a falar isso aqui, tá, gente? Meu tio perdeu muita coisa, sabe? Quase perdeu a casa. Pastor Alexandre, bandido, entrava na casa dele. Não sei se foi Denilson ou Hamilton que me contou, porque são meus dois primos, né, que passaram por esse processo aí botaram a arma na cara dele e que ia matar ele, mas Jesus não deixou matar ele, porque Deus sabia do plano que tinha na vida dele. Esse meu primo foi para a casa de recuperação numa fazenda, um pastor lá que abriu uma casa de recuperação, e meu primo foi para lá, eu, se não me engano, não sei quantas vezes ele foi, voltou, mas quando ele teve um encontro com Cristo, pastor, ele mudou. Deus, aleluia. Jesus mudou a história dele. Resumindo, esse meu primo ficou ali um tempão ali sendo alimentado da palavra de Deus, né, aprendendo sobre o caráter cristão, sobre os frutos do Espírito. E Deus foi entrando porque ele reconheceu que ele precisava ajuda. Reconhecer, gente, é o caminho. Ele reconheceu que ele precisava ser liberto. Ele reconheceu que sem Jesus não tem. Meu filho, não importa de falar, não, Jomar, fuma a maconha dele, fuma. Ah, já está expondo seu filho. Não, meu filho, nós não escondemos nada, nós somos bem verdadeiros. E eu falo, meu filho, vai com a maconha, porque é Jesus que tira ela. Ai, não, mãe, eu preciso parar de fumar, que ele tem vontade de parar de fumar. Eu sei. E o meu filho é um homem de Deus, pastor, e eu já declarei isso no mundo espiritual. O meu filho é um grande homem de Deus, um homem íntegro, um homem que o Senhor tem coisas lindas para fazer na sua vida, viu, Jomar, se você estiver me ouvindo? Então, tipo assim, é Jesus que tira. E ele entendeu isso lá, quando ele estava nesse lugar de recuperação. E ele... Porque era problema muito sério, gente. Não era, sabe, não tô dando desculpa pra nada, mas era coisa séria. Era problemas em cima de problema mesmo. E dívida de drogas, isso mata, isso leva pra cova. E o meu primo conta, assim, que ele foi se alimentando da palavra do Senhor, até um dia ele conseguiu sair, pastor, e não voltou mais. Aleluia. E Deus apresentou ele uma mulher maravilhosa, que é uma prima minha, branquinha, ele é pretinho, tá? É preto. Esses meninos pretos, eu falo, vocês são pretos. Como é que vocês são meus primos de verdade mesmo? Tudo preto, pretinho, bonitinho, que eu amo meus primos, como se fosse irmão. Ah, um tempo desse eu tive a Adilson aqui. Você conheceu a Adilson? Conheceu lá no cultinho lá em casa, não foi? Conheci. Adil preto, mas é meu primo. Meu Deus, eu amo. Eu gosto de brincar assim com meus primos, tá, gente? Pelo amor de Deus, não interpreta minhas palavras aqui erradas. E esse meu primo encontrou uma pessoa maravilhosa. Esse meu primo, pastor, voltou a estudar. Hoje ele é um advogado. Olha, primo, você é o meu orgulho. É uma pessoa que tem um testemunho lindo de que Jesus transforma, de que Jesus faz, que Deus transforma mesmo. E, primo, um beijo pra você. Eu sei que um dia Deus vai te trazer aqui. Eu quero que você conte o seu testemunho todinho aqui, porque é lindo, é maravilhoso. Então, de repente, você tá me ouvindo num momento, numa situação, que seja qual for, gente. Que seja de droga, de bebida, de bebida alcoólica, que seja de maconha, que seja de qualquer coisa, que seja de ser mentiroso, que seja de ser mentirosa, que seja de ser enganador, trapaceiro, que seja de qualquer coisa que seja. Se você for sincero, de verdade, né, pastor? Verdade. E busca ajuda. Busca um líder espiritual da sua confiança. Busca ajuda. Você vai conseguir. Claro que nós vamos conseguir. Todos vamos conseguir. Então, primo, te amo. E é pra glória de Deus que eu conto esse testemunho aqui. Eu sei que um dia o meu filho vai sentar aqui e vai falar assim, ó, hoje eu não fumo mais. Porque meu filho é uma bênção, querido. E é sobre isso, né, gente? Eu acho que agora é hora de dar tchau, né, pastor? Amém. Pastor, você gostaria de falar mais alguma coisa dentro desse assunto pra gente estar finalizando? Amém, amém. Eu louvo a Deus, que Deus abençoe a vida de todos, né? Só pra fechar, né? De repente você tá querendo uma mudança, tá caminhando com o Senhor
e tem aqueles erros, né, aquelas falhas constantes sobre a sua vida, e você está pensando em desistir, parar, né? Eu aprendi com o pastor Tiago, ele relatou para mim: Alexandre, a gente não consegue dar 2 passos de vez, é um passo por passo. A nossa vida é composta por formação, e as formação em si própria, ela traz sobre a nossa vida as consequências da vida, tristeza, alegria, dores, e tudo isso traz sobre a nossa vida uma formação que leva pra gente pro sucesso ou pro fracasso. E eu tenho a certeza, a convicção, se você buscar diante do Senhor mudança, Ele vai te mudar. De repente você está querendo desistir, parar, largar sua vida. E Jesus disse no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que dele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tem poder para te mudar. O meu Jesus é carpinteiro e carpinteiro profissional. Oh, amém? glória. João relata no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão só veio para matar e roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O apóstolo Paulo também relata. O apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para vergonhar as sábias. De repente você está sendo um louco nessa terra. E é esse que Jesus te escolheu. Jesus te escolheu para fazer diferença nessa terra, como Ele fez na minha vida, né? Como Ele fez na vida do meu tio. E eu tenho a certeza que Ele faz você parar de beber, parar de fumar, parar de cheirar e para de colocar a culpa no Satanás, meu irmão. Amém? Para de colocar a culpa no Satanás. Aí. Como Eva colocou a culpa na serpente, como Adão colocou a culpa em Eva. Reconhece, sou eu. Janete, só para encerrar aqui, se Adão, no momento que estava reconhecendo Jesus, como estava reconhecendo Deus, quando Deus estava conversando com Adão e estava tendo aquele particular, se Adão tivesse falado: Senhor, eu pequei contra ti, eu falhei contra ti, a Eva me ofereceu, mas o erro foi meu. Eu tenho a certeza que Deus tinha perdoado Adão. Se Eva tinha colocado sobre o seu jugo ao Senhor, dizendo: Senhor, eu errei, eu não vigiei e acabei entrando na conversa da serpente, me perdoa. Eu tenho para mim que Deus tinha poder, o Senhor tem poder para perdoar qualquer tipo de pecado. Judas, o que você acha de Judas? Mas Eva não reconheceu. Adão não reconheceu. Preferiu colocar a culpa um no outro. O ser humano em si próprio é desse jeito. Jesus diz: antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no seu. É isso aí. O verdadeiro evangelho é reconhecimento. Amém. Reconhece hoje que Deus vai ter poder para mudar a sua vida, te abençoar e fazer você caminhar um caminho abençoado para a glória de Deus. Amém, amém. Amém. E para concluir aqui, pastor, que eu acho que até conversei alguma coisa assim com o senhor, Pedro, quando o diabo usou a vida dele, Jesus repreendeu o demônio dele. Mas ele, sabendo que Judas era o diabo, era o traidor, ele sabia que o caráter era a questão do caráter de Judas, que não queria, Judas não queria ser liberto daquilo que ele tinha, a ganância que ele tinha, tanto porque ele vendeu o Cristo. Então há uma diferença, né, pastor? Daquele que tem o coração por Pedro. Pedro é tão julgado, às vezes eu vejo o povo descendo pau no Pedro em cima do altar, e eu falo assim: gente, com sermão, esse cara ganhou mais de 3.000 almas. Jesus já sabia que o coração de Pedro era um coração que sabe, que mesmo quando ele traiu ele se arrependeu daquilo. Qualquer um de nós faríamos isso, se estivesse no lugar de Pedro. E às vezes a gente quer só colocar Pedro como... Mas por que eu toquei nesse assunto desses dois? Porque... Expliquem para nós, pastor. Pedro e Judas. A diferença é que Pedro, né? A Bíblia, que nem está relatando, o demônio, o caráter, né? Tem muitas coisas que em si próprio é por causa do adversário, né? Uma pessoa em si próprio, ela não bota um revólver na cintura e vai tirar a vida do outro, né? A pessoa em si próprio, ele não coloca a sua vida, né, diante de uma situação de trair sua esposa. Os frutos vêm, o adversário toma posse, né? Como o apóstolo Paulo disse, que é uma guerra. O espírito contra a carne. Quando a gente dá liberdade à carne, quem toma conta? O diabo. Quando a gente dá liberdade ao espírito, quem toma conta é o Senhor. Amém. E o apóstolo Paulo, ele relata, né? Ele relata sobre isso. Ele diz para a gente andar em espírito. Pedro, andando com Jesus, caminhando com Jesus,
deu a liberdade à carne. E quem tomou conta? Satanás. Uhum. E Jesus disse, apartai deles, Pedro, porque Pedro é meu. E no momento que Pedro estava conversando com Jesus, né, e Jesus reconheceu que Pedro estava sendo possuído por Satanás, ele estava tocando uma promessa. Meu Deus. Amém? Pedro estava tocando uma promessa. Qual promessa é essa? De salvação. É, Jesus. Né? Pega que é forte. É lindo Quando demais. Satanás ele quer tocar na promessa, Jesus reconhece. Muitas das vezes, o adversário usa uma pessoa para tocar na promessa sobre a sua vida. Querer deixar você desanimada, porque você desanimada não vai ter aquela promessa de você e a sua casa servir ao Senhor. Se você desanimada, né? Tem quantas pessoas que estão desanimadas de louvar o Senhor porque alguma pessoa riu dele. Tem a promessa. E o adversário está tocando a promessa. Quando Pedro vai dizer, Senhor, tenha misericórdia de ti. Você vai sofrer naquela cruz. O Senhor vai olhar para Pedro e vai dizer, Pedro, apartai dele, porque esse é meu. Satanás estava querendo tocar na promessa, que Jesus desistisse da promessa da salvação. Toda vez que você está caminhando, servindo ao Senhor, e o adversário usa uma pessoa para você desistir da promessa, qualquer um. Pode ter certeza que você não pode desistir nunca. Tem gente que está nos assistindo que não tá buscando mais o Senhor, não está orando mais o Senhor, porque algumas pessoas debochou dele, né? Riu da cara dele porque foi na frente. Aí o demônio realmente usou a boca de alguém. Pedro, né? E quantas pessoas que... Eu mesmo, eu tenho um problema de gaguejar, de ler, de ler, né? De expressar. Sim. Quantas pessoas que riu de mim no começo? Deus. Quantas pessoas ficava que... tristinho? Pastor? Ficava triste, né? Dó, mas gente. isso me dava força para me buscar mais o Senhor, para me aprender, né? A negatividade daquelas pessoas... Ai, gente, vocês não vão gaguejar. A força contrária daquelas pessoas me trouxe ânimo, me deu força para me continuar. Se eu olhasse para aquela força ao contrário, eu não estaria aqui hoje. Quando Pedro disse assim, não, Jesus, você não pode ir para lá não, eles vão te matar. O que Jesus fez, pastor? O que ele falou? Repreendeu o demônio daquela vida, né? Pedro, um homem de Deus, hein? E o inimigo usou ele. Jesus. Há uma diferença, aí gente, de que o inimigo usa, realmente, ele usa até pastor. Verdade. Mas aí quando você tem o discernimento, você fala, sai de reto, Satanás. E pronto, então, e acabou. Agora, quando é caráter, aí Judas veio, arregaçou com tudo aí. Quando Jesus expulsa aquele demônio de Pedro, né? Já aconteceu na minha vida, no começo do meu ministério, a pessoa ri de mim quando tá pregando, lendo a Bíblia. Se eu olhasse para as críticas, o deboche, quantas vidas eu não ia ser salva pela minha vida? Quantas vidas não ia ser buscado pela minha vida? Através da sua vida, né? Se eu olhasse para as críticas, os deboches, o adversário usando aquelas pessoas para me desistir da promessa, muitos traficantes foi salvo pela minha vida, muitas prostitutas foi resgatada pela minha vida, pessoa que estava desviada foi resgatada pela minha vida, muitas pessoas, muitas vidas eu levantei, obreiro que eu levantei, para a glória de Deus, porque eu não desisti da promessa. Amém. E Judas, né? Porque Judas foi escolhido para trair Jesus. Tem pessoa que foi escolhida. É o joio. Meu Deus, é o joio que já nasceu com aquele mau caráter. Mas ai daquele. Que não quis. Eu acredito, eu nos meus pensamentos, né, pastor? Que depois que ele tinha vendido Jesus, se ele tivesse tido rejeitado, falado assim, aí me perdoa. Não, mas perdido. se ele tivesse já vendido. Assim. E logo depois, quando ele começou sendo perseguido pelos demônios, que aí os demônios perseguiram ele, e ele foi lá e... A consciência pesou, né? E fez o que ele fez. Nós temos um tribunal sobre a nossa mente. Toda vez que a gente erra, toda vez que nós erra, um tribunal na nossa mente nos acusa, né? Se Judas não tivesse traído Jesus, a promessa não ia ser cumprida. Se Jesus ouvisse o conselho de Pedro, a promessa não seria cumprida. Que o adversário luta, a promessa não se cumpre. Duas pessoas que andavam com Jesus, que estavam com Jesus, diferente. Um deixou o diabo usar ele, e o outro era um mau caráter. Olha que forte que desceu aqui agora. Fala aí, pastor. Com Pedro, Jesus expulsou. E com Judas, Jesus não expulsou. Jesus recebeu o beijo de Judas. Meu Deus. Relatou que um que molhasse o pão era seu demônio. Ele deu um sinal ali ainda. Jesus sabia que Judas era o traidor. Jesus disse, há um diabo entre nós. Na mesa. Uau. Olha a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. O fruto do Espírito é esse, traz paz, temperança. Jesus sabia que quem estava do seu lado era o traidor, era o demônio, mas mesmo assim permaneceu de pé.
Amém? Oh, Tem muitas glória. pessoas que não conseguem permanecer de pé porque não está trazendo o fruto do Espírito, está trazendo o fruto da carne. Quando a obra da carne, quando a pessoa que está com a obra da carne vê um traidor, ele quer fazer o quê? Ira. Tirar a pergunta. E o pior de tudo é que a Bíblia não diz que a Bíblia diz que Pedro era bocudo, mas não fala que Judas era o bocudo, ele era quietinho, é aquele aquele enganador. Verdade, escuta só, Janete, olha que é forte. Que quando Judas estava na mesa, Jesus estava na mesa, Jesus disse que a hora já era chegada. Quando Judas já está preparado para mostrar quem era Jesus, Jesus sabia. Jesus estava na mesa. Jesus não se importou com aquilo. Porque quem traz o fruto do Espírito traz a mansidão e a temperança. Jesus temperou aquele ambiente, trouxe a mansidão naquele ambiente, trouxe paz naquele ambiente. Se Jesus tivesse a obra da carne, Jesus ia fazer uma facção. Jesus estava com 12, estava com 11, né? É, menino, eu conheço uns Judas aí que você olha, Senhor, o olho até brilha, fala assim, nossa, tão quietinha aquela pessoa, jamais. Eu acho que os discípulos ali devem que olhar para Judas, nunca imaginava que Judas era o traidor, e Jesus bem... Desse jeito. Mas se Jesus tivesse a obra da carne sobre si, Jesus ia fazer o quê? Como muitos crentes, tirar a pergunta. Esse negócio... boba. Gente, se a gente continuar esse assunto, nunca vai acabar esse programa de rádio. Mas, pastor, muito, muito bem aí, aqui para fechar com chave de ouro aí para vocês que estão nos ouvindo. Medite em Pedro e em Judas. Vai lá estudar. Vamos estudar? Eu quero estudar. Sabe, me deu até vontade de estudar sobre esses dois, a diferença, onde é caráter, onde é demônio. O apóstolo Paulo diz assim, na palavra de Deus, que nós temos que pedir discernimento de espírito na casa do Senhor. Não foi nem no forró não, tá? É na casa do Senhor mesmo, porque lá pode se manifestar espíritos que não são... Fala até em línguas, pastor. Demônio fala em línguas dentro da igreja, os outros achando que é Deus, que é anjo, é demônio. Por causa do discernimento que muita gente não tem. Então, que o Senhor nos dê graça, discernimento, para descobrir que aquilo é parte do caráter da pessoa. Verdade. E quando você vê um demônio se manifestar na boca de um amigo seu, do seu pastor, de algo que você tem que fazer igual Jesus. Permanecer de pé, meu Permanecer de pé e calma e sai de reto, Satanás. E sai de reto, Satanás mesmo, pelo amor de Deus. Você vai encerrar aqui, ó. Judas teve o melhor professor, melhor amigo, melhor mestre. O homem que nunca pecou foi o líder de Judas. Mas Judas não mudou. Tem muitas pessoas na igreja que não vai mudar. E Judas era um apóstolo, né? Judas não trouxe sobre si o fruto do Espírito. Tem gente que está na igreja que não traz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E os irmãos ficam tribulados, ficam fazendo fofoca com esses irmãos. Fica nervoso com esses irmãos. Lutando contra eles mesmos. Não perde a cabeça com essas pessoas. Porque o juízo dele e o tratar dele já está certo com as mãos do Senhor. Amém. Gente, muito obrigado. Você que ficou até agora com a gente, você que não desistiu de Jajazinha do Amor. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida do pastor Alexandre de Oliveira. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que nos ouviram, que estão aí na audiência dessa Rádio Brazilian Times, Jajazinha do Amor. Então vamos encerrar por aqui, deixando o nosso abraço. Pastor Alexandre aqui. Onde é a sua igreja de novo, pastor? Vamos falar de novo? Lá em Boston, qual é o número? 161 Border Street. 161 Border Street em East Boston. Quais são os dias de culto, pastor? Quinta-feira, 8 horas. Domingo, 7 horas. E sábado, último sábado do mês, dia 25 de maio. Grande vigília, vigília dos amigos. Vai ter vigília e a missionária Olivia vai estar lá, ó, glória. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Um grande beijo no coração. Não deixe de colocar o seu aplicativo no seu celular da Brazilian Times, porque assim, né, pastor Alexandre? Eles vão poder ouvir o programa de rádio Jajazinha do Amor, que ama todos vocês. Amém. Viu? Sem distinção de nada. Amo vocês todos, menina veneno, menino, menina. Todo mundo é amado por Jajazinha do Amor. Glória a Deus. Eu agradeço muito a sua audiência. Um beijo no seu coração.
Fiquem com Deus. Brazilian Times, viu? Vai lá no Facebook, coloque seu aplicativo e não deixe de nos ouvir, porque sábado que vem estarei aqui. Vou dar um spoiler pra semana que vem, gente. Eu acho que eu vou ter um rapaz aí que foi pego pela polícia há uns anos atrás, como se fosse um líder de uma gangue. Então, essa pessoa vai estar aqui para contar toda a verdade sobre ele. Não vou falar o nome e vai ser muito interessante. Conto com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e Deus abençoe vocês todos. Até sábado que vem com Jajazinha do Amor. Beijo, gente, fiquem com Deus.